vejo a presença de Padre Haroldo entre nós. É um exemplo a ser seguido. Profundamente mergulhado no amor, na compaixão, na misericórdia. Que é acolher, olhar olho no olho, dizer você faz parte, você pertence. Que deu conhecimento, que deu inspiração. Na possibilidade de servir, de ser útil, de ser uma pessoa ativa. Olhava para tudo, sabia o nome de todo mundo, tinha um especial carisma de chegar até as pessoas. Com a capacidade e coragem que ele tinha, chegava onde ele precisava e acordava as pessoas. Falava assim, eu gostaria que eles fossem cavalheiros. Eu quero que eles tenham dignidade. Falou, falta escrever mais 2 livros. Eu só aprendi com o Padre Haroldo, o tempo todo, só aprendi. A presença da física de Padre Haroldo Hahn me emociona até hoje. Aquela pessoa que ele era, aquele ser humano iluminado que ele era, porque ele era um ser humano iluminado. Mas era assim mesmo, Padre Haroldo Hahn, o padre. Marca registrada que o Padre Haroldo deixou para esse trabalho que a gente faz com o trabalho da dicção é justamente trazer a confiança. Ele se colocava com as pessoas de forma que ele deixava as pessoas seguras de que o caminho estava traçado, independente dele ter sucesso ou não na primeira, mas ele dava para as pessoas o caminho, né? Ele trabalhava muito bem a parte do estudo. Ele mostrava que era importante a pessoa estudar o que estava acontecendo com ela, mas ele ressaltava a importância da espiritualidade naquele processo da recuperação da pessoa. Isso tudo dava convicção de que o caminho era aquele. Você vai a uma palestra do Amor e Gente, rarissimamente nessas palestras não surge o nome do Padre Haroldo, como aquele que deu o conhecimento, que deu a inspiração, que deu a motivação para o amor exigente. O Padre Haroldo, eu conheci ele primeiro por suas ideias, porque aos 16 anos de idade eu fui fazer um retiro para a juventude chamado Treinamento de Liderança Cristã, TLC, fundado pelo Padre Haroldo em 67. O Padre Haroldo, quando ele trouxe essa nova proposta para a juventude, para os adolescentes, para ter um contato com a espiritualidade de uma maneira diferente, ele encontrou no jovem um protagonismo na igreja que não existia. Padre Haroldo Hahn continua vindo aos nossos congressos. Ele está aqui conosco hoje porque a obra de Padre Haroldo é perene. Se estamos aqui hoje é porque Padre Haroldo trouxe o amor exigente para o Brasil lá em 1984 e o entregou posteriormente nas mãos de Dona Mara. Padre Haroldo chegou no Brasil em 1964. Ao vir para o Brasil e escolher Campinas, Padre Haroldo percebeu que nós não tínhamos nada que pudesse apoiar pessoas que fossem, naquela época, drogados ou bêbados, que viviam sem nenhuma perspectiva e nenhuma condição de recuperação. E o Padre Haroldo, ele junto com a Dona Mara, eles são fundadores e presidentes honoráveis, né? Ele também, quando a Dona Mara assumiu a presidência, Padre Haroldo foi um presidente emérito, uma pessoa que continuou nessa área. O comandante falou, vou lhe dar um presente, e deu um tough love para ele.
Ele leu esse livro em 3 horas. Ele foi lá, sentou embaixo de uma árvore, leu em 3 horas e falou: nós vamos fazer isso no Brasil. E realmente ele fez. Aí veio Dona Mara, que adaptou isso para o nosso meio, para o meio brasileiro. Quando eu descobri o que era codependência, após ter me separado, né, que até então no casamento a gente ainda julga, né, que é o outro que tem que mudar. Mas aí quando eu aprendi o que era codependência, eu entendi que eu precisava de grupos, independente de estar ou não na relação conjugal ali. Toda família que hoje encontrou a recuperação tem um pouquinho do Padre Haroldo. Então, a importância dele, a doação que ele fez da sua vida para a vida de tantas outras pessoas, fez com que eu admirasse cada vez mais. Olha, vou contar uma característica muito importante do padre. Ele entregava, ele delegava, mas ele queria saber de tudo. Queria saber das pessoas, queria saber do projeto, queria saber o que estava sendo feito, como estava sendo feito, visitava todos os serviços, visitou a casa da gestante, que era um sonho dele. Hoje ele estaria dando pulo de alegrias de ver gestantes e bebês na comunidade terapêutica. Sem Padre Haroldo, nós não teríamos evoluído tanto no tratamento e no cuidado ao dependente químico como nós evoluímos no Brasil. E este homem sempre muito convicto do quanto era importante a gente trazer profissionais e trazer um tratamento que fosse diferenciado. Ele tinha a oração e trabalho como uma missão, mas ele nunca deixou de ter os profissionais juntos no tratamento. Então, na verdade, eu acho que assim, ele foi um grande inovador na nossa área, quando ele quebra esse paradigma e para com esse braço de ferro que existe na nossa área, né, de quem trata só com oração e trabalho e quem trata só com os profissionais. Quando falamos em dependência química, quando falamos em codependência, quando falamos em grupos de auto e mútua ajuda, comunidades terapêuticas, nós não podemos deixar de falar de Padre Haroldo Rham. Esse extraordinário e terrível jesuíta que deixou a sua marca naquele congresso do Rio de Janeiro foi extraordinária, porque ele pegou o microfone e nós acreditávamos que ele fosse apenas fazer uma pequena fala e ele, durante mais de 40 minutos, contou toda a história do amor exigente para nós e nos acolheu com tanta alegria. Padre Haroldo fundou uma das primeiras comunidades, ou talvez a primeira comunidade terapêutica no Brasil, em maio de 78. Padre Haroldo sempre tentando implantar comunidades terapêuticas e eu, grupos de amor exigente. Começou então o amor exigente em Campinas, ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, ele traduzindo página por página e mandando para os líderes de comunidades terapêuticas de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e em BH, onde havia as comunidades como a dele. E hoje, né, nós estamos na Argentina, no Uruguai, né, estamos voltando para o Paraguai, já está abrindo lá também, Israel, Itália e nos Estados Unidos, onde tudo começou e lá terminou, há mais de 12 anos já terminou. Ele se preocupava muito com a família, que a família precisava de tratamento, né? Que a família precisava entender o processo, para ela viver melhor e para ela ajudar o seu filho. Então ele viajou pelo Brasil inteiro. Ele não era movido por uma coisa que ele achava que ia dar certo. Padre Haroldo era movido por aquilo que ele sabia que era necessário. Para mim, pessoalmente, eu acho que amor exigente é a melhor solução que existe e não custa nada. É importante também. Mas em amor exigente,
só usamos nossa sabedoria, nosso amor, nossa bondade. Venha e você vai ter, muito provavelmente, uma solução. Nós fomos com o Padre Haroldo numa celebração na Índia, no pé do Himalaia. Em determinado momento dessa celebração, as pessoas se levantam, fazem uma fila, mas quando eu bati os olhos para a fila, vejo lá o Padre Haroldo cantando, todo alegre, como ele sempre foi. E quando ele chegou diante do guru, ele foi se ajoelhar para tocar o pé do guru, e o guru não deixou. E deu um abraço, e os dois ficaram abraçados por poucos segundos, e foi uma coisa linda. Uma vez eu fui num congresso da Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas com o Padre Haroldo no Peru. E aí o que acontece? Eu fui roubada. Lá vou eu no Padre Haroldo, aí ele fala, minha filha, venha cá. Pegou todo o dinheiro que ele tinha, pôs em cima da mesa. Nós vamos comer juntos, vamos fazer tudo juntos, passear com esse dinheiro. Então, assim, esse jeito gostoso, esse jeito de levar a vida de um jeito muito leve. Uma delas que gravou muito no meu coração, e é uma história engraçada, foi num curso que nós estávamos, no Soutanier, e de repente o Padre Haroldo sumiu. E aí, então, cadê o padre? Cadê o padre? E aí, nisso, o motorista pulou e todos fomos procurar o padre. Demos por conta que o carro do padre não estava no estacionamento. O Padre Haroldo pegou o carro, e o porteiro ali ficou um pouco assustado e falou assim, mas o senhor vai sozinho pegar a estrada? Ele disse, não, eu não estou sozinho, eu estou com 3 amigos. Vamos correr atrás do padre, porque os 3 amigos dele são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Padre Haroldo está dirigindo sozinho na estrada. Eu não disse que eu estava com 3 amigos? Estou aqui, estou bem, deu tudo certo. E eu convidei a sociedade inteira de Serra Negra que o Padre Haroldo e a Dona Mara iriam vir fazer uma palestra. Nós estávamos comemorando 1 ano de aniversário do grupo Recomeço de Amor Exigente em Serra Negra. Tinha mais de 300 pessoas que já tinham falado, não, eu vou. 1 dia ou 2 dias antes do evento acontecer, o padre me ligou e falou assim, Fábio, infelizmente eu não vou poder ir à Serra Negra. E eu não vou poder estar aí. E eu, na hora, falei, meu Deus, o que fazer? Tentar pela última vez, né? O senhor não vai poder vir mesmo? Ele, não vou poder. Eu falei, padre, o senhor sabe que eu sou dependente químico em recuperação, não é? Eu falei para a cidade inteira que o senhor vai estar aqui. E agora o senhor está falando para mim que não vai vir. E o que vai acontecer comigo? Eu vou recair. E nesse momento ele falou, bom, diante de um argumento desse, não tem como eu não ir, né, Fábio? Então pode me esperar que eu estarei aí. Eu vou contar uma curiosidade. Eu viajei com o Padre Haroldo a convite do TLC de Roma. Entrei na Capela Sistina, maravilhada com aquela obra que eu nunca tinha visto. E ele começou a falar da teoria das cordas. Na física quântica, ele estava estudando física quântica, que diz que a gente está conectado no mundo todo, em várias dimensões. E eu pensei, puxa, eu estou aqui conectada com uma romana, Michelangelo e o Padre Haroldo. Aquilo para mim me marcou enormemente. Ao mesmo tempo, eu estive com ele numa favela. Ele respirou fundo e era um cheiro de verdade insuportável. E eu falei, o que foi, padre? Eu adoro esse cheiro. Eu olhei para ele, ele falou, é o cheiro das pessoas que precisam da gente. Isso para mim é lição de vida. Me lembro uma vez que nós fomos gravar esse programa que hoje está na Rede Vida. O pessoal tinha o padre com aquele homem realmente. Mas ele também era uma pessoa que conversava sobre tudo. Só que nós aqui fazemos a gravação, estava eu, ele, a Mara e a Romina Miranda. Ele começou a ver os livros que tinham lá. Ele separou alguns livros e falou, isso aqui eu vou pedir para eles para levar. Dá algum cedo. Não. A Loyola precisa vender, nós não podemos dar.
Então, ele sempre tinha alguma coisa realmente muito engraçada. Uma vez nós estávamos jantando, ele gostava muito de jantar, comidas Outback, Mac, essa coisa toda, e nós tínhamos ido ao McDonald's lá do shopping de Campinas, e eu fui deixá-lo na casa dele, ele estava doente, com o peito chiando, gripado, aquela coisa toda. O senhor precisa de alguma coisa? Quer que eu entre, dê o remédio, ajude em algo? Aí ele parou, olhou assim, eu no carro, ele... Sim. Falei, o quê? Só amor. Uma vez nós viajamos juntos para Gravataí. Minha mala perdeu. Chegamos em Gravataí, tudo pronto para fazer palestra, tal, não sei o que lá. Padre, eu não sei o que eu faço. Ele na hora falou assim, já sei o que você vai fazer. Vai usar a minha camisa de padre. Eu falei, mas como, Padre Haroldo? Você vai usar a minha camisa. Então, naquele evento, eu estava com a camisa do Padre Haroldo. Porque ele falou, você não vai ficar sem camisa, eu te dou a minha. É uma pessoa que pensa imediatamente no outro. E eu fiquei com a camisa do padre. Tantas histórias, tanta coisa. E muitas delas ele dizia publicamente. Ele queria ser médico, como o pai. E ele não tinha condições, foi para o exército, do exército para a formação dele de padre jesuíta foi bem tardia. E diz que ele era um homem bonito e que era muito paquerado. E eu um dia falei, padre, mas por que o senhor não casou? Pensando bem, dona Mara, comecei a sair com ela. Dona Mara, ela comia tanto que eu pensei, eu acho que eu não vou dar conta de tratar de mulher e de filho. Não quero casar. A gente foi para um evento em São Paulo e na hora de voltar para Campinas, já era noite, e ele pediu para passar no centro de São Paulo. Num determinado momento que eu estava dirigindo, ele falou, pare o carro, pare o carro, pare o carro, aqui, e puxava a perna, e ele fazia sempre isso. E ele falou, desligue o carro. Eu desliguei o carro, e aí ele fez assim e ficou assim. Olhei para o olhar dele, para onde ele estava olhando. Ele estava olhando para alguns jovens que estavam mexendo no lixo de um restaurante ou alguma... E ele não falou nada, ele só ficou olhando. E ele só ficou olhando. Mas a gente ficou ali uns 15 minutos, até me emociona. E ele fazia assim com a cabeça. Absurdo, né? Pessoas com tanta fome que estavam olhando o lixo numa cidade tão rica, tão grande. Eu não sei se ele estava orando, provavelmente o olhar dele era um olhar muito forte. Então, a Padre Haroldo, eu devo realmente a minha vida. Ele acolheu a minha espiritualidade e falou, seja feliz e que sirva para você ficar cada vez melhor, que era o nosso lema, né? E ele falou aquilo com tanto carinho que me emocionou e me marcou até hoje. Foi espetacular, né? Foi sensacional aquele momento e depois aquilo que o Padre Haroldo me trouxe de ensinamento. Foi para mim assim, eu fiquei muito com medo, mas depois ficou muito engraçado, né? Porque o padre me pregou uma peça. Eu estava brava, eu estava raivosa.
e ele ali me deixou tão descontraído. Então essa foi uma situação assim que não era agradável, mas que depois se tornou engraçada. Eu voltei para São Paulo pela estrada assim, chorando de emoção, de ter recebido essa oportunidade na vida de poder ter conhecido alguém como ele. Ele sempre tinha alguma coisa realmente muito engraçada, muito. Ele era uma pessoa fantástica, fora de série. Padre era nota 1000. Ai, meu Deus do céu, tanta história. Acho que eu entendi um pouco ele. Da onde vinha aquele amor e aquela fibra e aquela garra de ajudar as pessoas. Aquilo incomodava demais ele. Demais. Esse era o padre.